Números, capítulo 31, do versículo 25 a 47, a divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a soma da presa, dos prisioneiros de homem e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em duas metades, entre os que habeis na peleja, saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500 uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta alçada do Senhor, mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50, um tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais. E os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenará a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homens algum, deitando-se com ele todas as almas, foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor, 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32.000. 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separará dos homens que pelejaram, a metade para a congregação, foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500,
e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. Meus irmãos e minhas irmãs, olha esta passagem que está nas Escrituras Sagradas do livro de Números, do capítulo 31, versículo 25 a 47, que o Senhor nos fala sobre a divisão da presa. Qual é o objetivo desta passagem? Que estão escritas as palavras nas Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia. Veja, meus irmãos, que diante daquela geração, quando o Senhor fazia todas as suas determinações de missões para o repasse ao seu escolhido, para o caminho de cada um de nós, ser humano, homem e mulher, na face da terra. Quem fazia a direção do caminho de cada um de nós? Era justamente as determinações do Altíssimo, que nos dava a direção de seguimento do caminho da verdade e da vida. Então, naquela geração que o homem, ele tinha o privilégio de conversar com Deus, e Deus lhe daria as determinações, era passada todas essas missões ao seu escolhido. Essas passagens, meus irmãos e minhas irmãs, que foi passada para o seu escolhido Moisés, tudo isso foi antes do Senhor, determinar a retirada de Moisés da face da terra. Tudo isso foi repassado para ele. Veja, meus irmãos, que quando houve naquela geração a guerra para com os levitas, medianitas, os medianitas. Então, o que é que aconteceu naquela geração? Então, foi preso muita gente, foi preso mulher, foi preso homem, foi preso criança, né? Eles tomaram posse de tudo, Israel tomou posse de tudo, e animais, né? Então, o que é que acontece? Depois houve a divisão da presa. A divisão da presa era justamente tudo aquilo que foi possuído, né? Foram divididos entre as nações, né? daquele local, daquela localização, com os levitas, né? E alguns para a sobrevivência dos medianitas que foram presos. Por quê? O Senhor, ele não tira nada daquele que o teme e dá-lhe a sustentação para se manter, para se andar,
diante da verdade, diante da obediência. Então, nessa passagem, o Senhor nos fala sobre a divisão da presa. Verifica, meus irmãos, na passagem das Escrituras, do capítulo de Números, do capítulo 31, versículo 25 a 47, que fala sobre essa passagem naquela geração. Diante de todo o procedimento do Senhor, toda a determinação que o Senhor concedeu e repassou em missão para o seu escolhido, para que ele repassasse ao povo, ela é por estatuto perpétuo. Então, estatuto perpétuo que o Senhor determina é que é para toda a geração. Tudo que o Senhor determinou é para gerações e gerações e gerações. Hoje, no mundo, na geração em que nós, ser humano, homem e mulher, estamos vivendo. Veja, meus irmãos, se ler e procurar entender estas passagens que estão nas Escrituras Sagradas, verás que hoje as suas determinações diante das suas missões, ela não muda. Por quê? Porque para hoje, o Senhor, ele não fala diretamente com os homens de hoje. Por quê? Naquela geração, a maioria do povo, eles vinham para crer. Eles vinham para crer. Eles tinham que ver as determinações do Senhor, que era repassada para Moisés. Então, eles tinham que ver o que estava passando, o que estava acontecendo diante do profeta, que era o Moisés, para ver que Deus estava falando mesmo, que era Deus. Só que hoje, na geração em que nós estamos vivendo, nós não vemos, mas nós cremos. Por quê? Porque nesta geração que nós estamos vivendo, depois que passou-se tudo, que o Senhor enviou o seu Filho para dar continuidade à sobrevivência e o ensinamento ao ser humano, homem e mulher na face da terra, tudo que passou, ele subiu ao céu, está à direita de Deus Pai e nos deixou. Por quê? Por amor, por a sua imensidão de amor por cada um de nós. Nós, cada um de nós, somos muito valiosos diante do Altíssimo. Nós, seres humanos na face da terra, homem e mulher, o Senhor nos deixou para nós não andar só. O nosso protetor, que é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós não vemos, mas nós cremos, porque hoje nós estamos aí. Além de deixar o Espírito Santo, ele deixou o livro da vida, as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Porque naquela época não existia. Hoje existe para que todos possam conhecer quem é o Criador, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Este que é único a ser adorado. Este que é único, digno de adoração. Porque ele é o dono do amor, ele é o dono da pureza, ele é o dono da vida, ele é o dono de toda a criação na face da terra e no mundo
todo no universo, pois Ele é o dono do universo. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo Todo-Poderoso. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Prostai todos os dias o teu rosto, onde quer que esteja. Quer falar com o Senhor? Em amor e verdade, em pureza, prostai e clamai, porque Ele está para te ouvir. Sinta a tua presença como é uma maravilha de preenchimento de nossas almas, um preenchimento de nossas mentes, de nossos corações e o alimento do nosso corpo. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Essas são as divisões das presas que o Senhor nos concedeu. Da passagem de Números, do capítulo 31, versículo 25 a 47. Siga essa escritura, que Deus abençoe a todos. Essas são as determinações do Altíssimo. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/Dicas do Emanuel. Siga essa escritura, o livro está aberto. Deus abençoe a todos.